São 5 horas da manhã e o som de um bastão golpeando as barras de metal o acorda. Você está em uma cela, preso. O motivo de sua detenção? A recusa em abrir mão de sua fé em Jesus Cristo. Sua liberdade foi tomada, e agora você se encontra acorrentado em um espaço apertado. E as pessoas ao seu redor? Elas também foram capturadas. Uma delas foi presa por distribuir Bíblias, enquanto outra foi detida por pregar o Evangelho publicamente. Embora esse cenário não seja sua realidade agora, acredite, ele reflete a situação de muitos cristãos ao redor do mundo. Durante minha pesquisa sobre a perseguição aos cristãos nos dias de hoje, me deparei com inúmeras histórias de pessoas que foram encarceradas por seguirem sua fé. Aqui estão 2 exemplos. A primeira história trata da pastora Xi, que liderava uma igreja doméstica na China por 18 anos. No início de 2018, as autoridades locais pediram a demolição e realocação do prédio da igreja, mas os fiéis se opuseram. De acordo com a Release International, a acusação contra ela foi baseada no fato de que ela pregava o evangelho sem a aprovação da igreja controlada pelo Estado. Além disso, ela foi acusada de fraude por aceitar dízimos. O advogado dela defendeu que sua igreja era legítima e que o pagamento ao pastor estava em conformidade com a tradição das igrejas domésticas. Ele também revelou que a polícia tentou convencer membros da igreja a fornecerem provas contra ela. Outra organização, a Charting Chains, relatou que, em 11 de fevereiro de 2022, o Tribunal Distrital de Chan condenou a pastora a 8 anos de prisão por fraude. E, em 12 de dezembro de 2022, sua apelação foi rejeitada. A pastora enfrentou sérios problemas de saúde na prisão, incluindo 4 episódios de pancreatite aguda, que quase a mataram, além de perder mais de 20 quilogramas. Apesar das dificuldades, sua fé segue firme, e seu advogado, C. Vaj Yang, afirmou que ela mantém paz em seu coração. Gostaria de destacar alguns pontos importantes. O primeiro é que a perseguição é uma realidade inevitável. Em Mateus 10:22, Jesus declara: "E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo." A perseguição não é uma mera possibilidade, é uma garantia. Desde o início, Jesus foi claro ao dizer que seguir a ele teria um custo, e que seus seguidores enfrentariam oposição porque o mundo rejeita a verdade. Não devemos idealizar a igreja primitiva. Os cristãos do primeiro século sofreram intensamente, enfrentando hostilidade implacável. Os apóstolos foram presos, torturados e martirizados. O próprio Paulo foi açoitado, apedrejado e, por fim, perdeu a vida por sua fé. Mesmo assim, ele afirmou em 2 Timóteo 3:12 de fato: "Todos os que desejam viver de maneira piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos." Por que isso acontece? Porque o Evangelho desafia o pecado, expõe as trevas e chama ao arrependimento. O segundo ponto é que a perseguição resulta em crescimento. Ao longo da história, a perseguição nunca conseguiu destruir a igreja. Na verdade, muitas vezes ela foi um fator que impulsionou o crescimento e a maturidade da igreja. Em 1 Pedro 1:6-7, encontramos: "Nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo sendo provado pelo fogo, redunde em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo." No contexto da perseguição, vemos que a dispersão dos crentes não apenas não enfraqueceu a fé, mas serviu como meio para o evangelho ser espalhado por outras regiões. Durante o Império Romano, os cristãos sofreram terríveis perseguições, sendo lançados aos leões e queimados vivos, mas, paradoxalmente, a igreja cresceu e se espalhou. Tertuliano, um dos primeiros teólogos da igreja, afirmou: "O sangue dos mártires é a semente da igreja." Por que isso ocorre? Porque a perseguição leva os cristãos a se tornarem ainda mais dependentes de Deus, elimina a indiferença e revela o poder transformador do Espírito Santo. Hoje, vemos essa realidade em países como China,
Irã e Coreia do Norte, onde o cristianismo é perseguido ou proibido, mas a igreja continua a crescer. Isso acontece porque o evangelho é indomável e não pode ser contido. O terceiro e último ponto refere-se à maneira como devemos reagir diante da perseguição. Em Lucas 6, 22, 23, Jesus ensina: Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos excluírem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim agiram com os profetas que viveram antes de vós. Embora seja difícil imaginar alegria em tempos de perseguição, isso se torna possível quando lembramos que estamos sofrendo por amor a Cristo. As dificuldades que enfrentamos aqui são temporárias, mas a recompensa que nos espera no céu é eterna. Paulo também nos aconselha em Efésios 6,10 a fortalecerem-se no Senhor e na força do seu poder. A perseguição testa nossa fé e oferece uma oportunidade para demonstrarmos a firmeza e a solidez da nossa confiança em Deus. Não vacilamos, pois nossa base é Cristo, nossa firme rocha eterna. Por fim, é essencial que você e eu oremos por aqueles que nos perseguem. Jesus nos ensinou isso enquanto estava na cruz, quando orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estevão, o primeiro mártir, repetiu essas palavras enquanto enfrentava sua morte por apedrejamento. Orar por nossos perseguidores reflete o coração de Cristo e serve como um testemunho vivo do Evangelho para os outros. Quando a perseguição surgir, mantenha-se firme, recorde a fidelidade dos que vieram antes de nós, confie no poder de Deus para nos sustentar nas dificuldades e lembre-se de que não estamos sozinhos. Estamos acompanhados pelo Cristo ressuscitado, que prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Antes de ascender aos céus, Jesus nos deu a ordem: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. No entanto, desde essa instrução, o que temos visto acontecer? A comunidade cristã está respondendo à grande comissão? De acordo com o Pew Research, o perfil religioso mundial está mudando rapidamente, principalmente devido às diferenças nas taxas de fertilidade e no tamanho das populações jovens nas principais religiões, além das conversões religiosas. Nas próximas 4 décadas, os cristãos continuarão sendo o maior grupo religioso, mas o Islã crescerá mais rapidamente do que qualquer outra religião, caso as tendências atuais persistam. Até 2050, isso será um desafio para a Igreja. Essa realidade deve ser motivo de preocupação e até lágrimas para nós. Você tem se dedicado a pregar o Evangelho? Nos Estados Unidos, a porcentagem de adultos que se identificam como cristãos tem diminuído a cada ano, enquanto o número daqueles que se dizem sem religião tem crescido. Em 2010, a percentagem de cristãos caiu abaixo de 75%. Em 2021, a pesquisa social mostrou que esse número caiu para 62%. E em apenas 5 anos, caiu para menos de 50%. Nesse mesmo período, aproximadamente 28% dos americanos se declararam sem religião. Esses números indicam um declínio significativo, algo que deve ser motivo de grande preocupação para nós, cristãos. Essa situação aponta para um fato: não estamos cumprindo nossa responsabilidade de espalhar a mensagem de Cristo. A pergunta crucial que devemos nos fazer é: por que isso está acontecendo? Estamos deixando de pregar o Evangelho? O espírito do anticristo está se fortalecendo? Eu acredito que há 4 razões para isso. É provável que você tenha ouvido a mensagem do Evangelho inúmeras vezes, mas muitos de nós ainda enfrentam dificuldades para expressar suas verdades de maneira clara e direta. Você conseguiria resumir o Evangelho em 60 segundos agora? Muitos cristãos não conseguiriam, e a razão é simples. Não investimos tempo suficiente para estudar e entender profundamente o Evangelho, nos preparando para quando tivermos a oportunidade de compartilhar com os incrédulos. Outra razão é que, infelizmente, alguns de nós não demonstramos uma preocupação genuína pelas almas perdidas.
Embora nunca admitamos isso abertamente, nossas ações e prioridades falam mais alto. Não reservamos tempo em nossas agendas para nos conectar com aqueles que não conhecem a Cristo. Há muito tempo não oramos pelas pessoas em nossas comunidades e locais de trabalho que ainda estão distantes de Deus. Temos receio de falar sobre o Evangelho com amigos ou colegas não cristãos. Quando foi a última vez que você convidou alguém para sua casa, alguém que não conhece a Cristo, e compartilhou o Evangelho com ele? Ou então, quando foi a última vez que você orou intencionalmente pelas almas que ainda não encontraram a verdade? Evangelizar é uma missão crucial dada por Cristo. Se realmente queremos refletir a sua luz, precisamos fazer da evangelização uma prioridade em nossas vidas. A terceira razão é o medo. Muitos cristãos se questionam: o que os outros pensarão de mim? E se não gostarem de mim ou da minha família? Alguns ficam paralisados com a ideia de serem rejeitados, ignorados, ridicularizados ou até zombados. Temos receio de perder negócios ou de não sermos promovidos. E se meus filhos não forem mais convidados para as festas de aniversário? E se a convivência com os vizinhos se tornar desconfortável por causa de nossa fé? Esses estão levando pessoas para longe de Cristo. Em Mateus 10:33, Jesus afirma: "Mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai, que está nos céus." Essas palavras de Cristo são claras e diretas. Você ficaria triste se Jesus o negasse no final dos tempos? Como se sentiria se, após todo o seu esforço e serviço, ele lhe dissesse que não o conhece? Hoje, você deve entender que o coração de Deus é a salvação das almas. Embora a generosidade com dízimos e ofertas seja importante, ela não substitui o nosso compromisso com a evangelização. Vença o medo e compartilhe o Evangelho. A quarta razão é a falta de compaixão pelas almas perdidas. Muitos de nós esquecemos o que é viver sem esperança, estar afastado de Cristo e sem direção. Raramente refletimos sobre o destino daqueles que não obedecem a Cristo. Em Marcos 16:16, lemos: "Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Contudo, realmente nos importamos com isso? Podemos até afirmar que nos importamos, mas frequentemente não clamamos a Deus pela salvação de nossos vizinhos, colegas de trabalho ou amigos. Deus nos lembra da nossa missão. Devemos ter compaixão pelos perdidos. Lembre-se de que o único caminho para Deus é por meio de Cristo, e quem não está em Cristo está perdido. Precisamos entender essa responsabilidade. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 2:8, lembra Timóteo da importância do Evangelho e o encoraja a perseverar e ser fiel à mensagem que recebeu. Se Timóteo, um discípulo fiel, precisava ser lembrado da verdade do Evangelho, quanto mais nós, que enfrentamos desafios diários. Isso acontece, em grande parte, quando nos reunimos com outros crentes, compartilhando as verdades do Evangelho e nos encorajando mutuamente. Ao pregar e relembrar as boas novas da salvação, nos tornamos mais preparados para levar essa mensagem aos outros. Um cristão estava em seu leito de morte, cercado pela família. O ambiente estava quieto, com apenas o som suave do monitor cardíaco preenchendo o silêncio. Com esforço, ele tentou falar umas últimas palavras para os seus entes queridos. Ele disse: "A Bíblia me alertou que o tempo é curto, mas eu não dei ouvidos. Ela me avisou que não adianta ao homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma. Por mais de metade da minha vida, trabalhei incessantemente, acumulei riquezas, mas nenhuma quantia de dinheiro que eu tenha conseguido poderia me dar mais 24 horas de vida neste mundo." E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.